Olá, queridos alunos. Meu nome é Paulo Pantuza. Estudaremos Direito Empresarial para os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis. Permitam-me, antes de começarmos, explicar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou advogado, sou professor da Faculdade Batista e sou mestre em Direito Empresarial e vamos desenvolver esse estudo sobre o direito empresarial. Mas antes de falarmos em direito empresarial, nós temos que entender a evolução histórica desse ramo do direito e as suas origens até chegar à aplicação dos institutos nos dias de hoje. O direito empresarial surgiu na Idade Média, no direito italiano mais precisamente, e surgiu como um ramo do direito próprio, específico, para uma determinada classe, a classe dos comerciantes. Então, se fosse um comerciante, se fosse uma corporação de comerciantes, se aplicaria as normas referentes ao comércio. Aqueles que não exerciam o comércio, obviamente, não seriam aplicadas as normas comerciais. Então, nesse primeiro momento, era muito importante definir quem era comerciante e quem não era comerciante. Surgiu, então, o que a doutrina chama de período subjetivo. Nesse período subjetivo, considerava-se comerciante e, consequentemente, destinatário das normas comerciais todas aquelas pessoas que eram reunidas nas corporações de ofício, nas corporações de atividades comerciais. Então, esse seria o primeiro momento do direito empresarial, período subjetivo, que na realidade se falava em direito comercial, no comércio. Essa situação perdurou até mais ou menos no século XVIII, quando, com a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, e com os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, surgiu um contrassenso. Qual contrassenso era esse? Não se podia pensar num ideal de liberdade, de igualdade e de fraternidade existindo um ramo do direito específico próprio para uma determinada classe apenas. Ou seja, não poderia existir um ramo do direito específico para proteger, para tutelar, para regular as relações comerciais. Então, deslocou-se o foco do direito comercial do comerciante e migrou-se para a figura dos atos de comércio, teoria dos atos de comércio. Começou-se a considerar como comerciante e, consequentemente, destinatário das normas comerciais todas aquelas pessoas que exerciam ou praticavam atos previamente elencados no Código Comercial e que foram chamados de atos de comércio. Então, percebam, num primeiro momento, eu tinha um aspecto subjetivo, era comerciante a pessoa do comerciante, a pessoa que exercia o comércio, e, num segundo momento, após a Revolução Francesa, também chamado de período objetivo, conseguiu-se, então, determinar que a pessoa que praticasse atos pré-determinados, atos objetivos, seriam considerados comerciantes e, consequentemente, destinatário da norma comercial. Essa situação se perdurou até meados do século XX, mais precisamente em 1942, quando na Itália foi promulgado o Código Civil Italiano e, a partir desse Código Civil Italiano, começou-se a falar não mais em comerciante, não mais em direito comercial, mas começou-se a falar em empresa, em empresário e, consequentemente, em direito empresarial. E aí muitos podem se perguntar, mas o que o direito italiano, lá de 1942, tem a ver com o direito brasileiro? O nosso Código Civil, promulgado em 2002, adotou, a partir do seu artigo 966, a teoria da empresa criada e desenvolvida no direito italiano. Então, agora, nessa terceira fase, nós temos uma fase chamada de período subjetivo moderno.
Então, começou na Itália um período subjetivo. Esse período subjetivo desenvolveu-se até o século XVIII para o período francês, período objetivo, e agora, no século XX, sobretudo na Itália, surgiu o direito de empresa, que influenciou o direito brasileiro a partir do século XXI. Então, nós temos como objeto de estudo da ciência direito empresarial a figura da empresa, a figura do empresário e a figura do estabelecimento. Não se fala mais, então, em comerciante, não se fala mais em atos de comércio, ok? Essa é a primeira afirmação da nossa primeira unidade e vamos continuar com o desenvolvimento da matéria a partir da segunda unidade. Um abraço a todos.